orações, o que sobra no plano visual é só você olhar e ver, é o tal do predicado. Repare que eu não falei predicativo. Predicativo, já vou falar, é um detalhe bobo, aqui você vai se prender, não vai virar especialista em predicativo. Porra, nada a ver. Então, mas você não vai ter neste momento que fazer a diferença entre predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Só falei rapidinho para você não se prender a isso. Não, não. Você só tem de entender o que é predicativo, daqui a pouco você vai ver. Eu quero, por enquanto, é predicado. Predicado e predicativo. Repare que predicativo é sinônimo de qualidade, tá bom? Predicado é o que se declara sobre o sujeito. Repito, é toda a oração sem o sujeito. Então aqui, veja só, comprou o livro, necessita do livro, é ansioso, deu o livro ao aluno e chegou ansioso. Tudo isso que eu acabei de marcar, predicado será. Não, eu não vejo assim muitas questões pedindo para eu descobrir o predicado de uma oração. Por que não, meu aluno? Porque é tão simples como você viu, que não vai fazer parte de uma prova. Não será uma questão de prova, mas Xandão, eu já vi sim, eu tenho certeza de que sim. Questãozinha de 1914, então tá, em 1914 isso caía, hoje não, tá bom? Mas tem que ter uma noção. Então eu vou colocar aqui, predicado. Vou escrever, peraí, letrinha, predicado. Minha letrinha tá ficando bonita, não tá não? Você tá achando? Predicado. Outra, predicado. Xandão, tem de vir uma questão dessa na minha prova. Se vier, você vai acertar. Agora repare, esse tal predicado, como eu disse, ele tem classificação nominal, verbal e verbo nominal. Primeiro eu quero que você pegue o nominal. O que é o predicado nominal? É aquele que traz consigo o verbo de ligação. Xandão, anote aí para eu ver. Não, tá no seu material, moleque. Tá no material aí do aluno. Mas eu acho que você tem de ser ativo no processo de aprendizagem. Você já reparou que a aula aqui, quando eu estou apresentando, essa aula aqui em vídeo, ela é um direcionamento para você. É como se fosse uma aula em sala de aula. Então, quando eu falo, você vai colocando. Você está assistindo a minha aula, eu tenho certeza disso, com um caderninho e uma caneta. O caderno é o seu melhor, é o seu melhor material, tá bom? Então, vou repetir. Quando nós virmos que a oração possui um verbo de ligação, o predicado é nominal. Pronto. Ah, Xandão, só isso, só isso. Então, repare que aqui, é o famoso verbo... Ih, peraí, deixe-me melhorar, hein? Tá dando tilt. Ih, que isso? Tá assim, tá chateado. É porque eu estou escrevendo onde não pode. Verbo... E foi. Verbo ser. Lembrando, no início eu quero que você pegue os seguintes verbos de ligação: ser, estar e ficar. Aos pouquinhos a gente vai completando. Permanecer, parecer, tornar-se. Mas, Xande, já que você está falando, eu já estou pegando. Tá entendendo? É assim que funciona. Mas por enquanto não. Ser, estar e ficar. Sem firula, sem pombagerice. Então, se o verbo ser, repare, é o famoso verbo, aqui vou colocar de ligação, pode acreditar, o predicado nominal será. Não vai aparecer nenhuma confusão, não vai não. Vai não.
Esquente a cabeça. É isso, só isso mesmo. Aí já pegando, matando 2 coelhos, uma pancada só. Repare que o verbo de ligação presente obrigatoriamente me exige a presença de um predicativo. Ixi, já dá. Tô quase desmaiando aqui na cadeira. Segura o biquíni. Calma. Olha só. O que agora é o predicativo? Predicativo é aquele termo que vai indicar uma qualidade ou um estado em princípio do sujeito a que ele se refere. Não entende nada, Xande? Veja, no exemplo aqui presente, o ansioso indica um estado, o estado de João. Então, se indica um estado, sintaticamente, nós vamos classificá-lo como predicativo. Repare, não precisa neste momento nem completar do sujeito, que você já sabe que é. Então, só para você lembrar. Predicativo é o termo que passa uma qualidade ou um estado. Por exemplo, João é bonito. João é bonito, aquele cara com boa aparência. Então, João é bonito, repare que bonito é uma qualidade de João, bonitão. Agora, no exemplo aqui foi ansioso, que é um estado. Sendo estado ou qualidade, predicativo será. Tá bom? Eu tenho de falar em predicativo porque é um dos termos da tal da sintaxe. Mas não quero que você fique especialista neste momento em predicativo. Não vai nos ajudar muito no processo direcionado para a prova. Iria nos ajudar num processo de formação de um aluno que pretende no futuro dar aula, que não é o caso não. Ok? Legal. Então, deixe-me repetir ao beber uma aguinha. Acompanhe. Para eu ver o predicado nominal, basta analisar se o verbo é de ligação. É o verbo de ligação ser, estar e ficar? Predicado nominal será. Agora é o pulo do gato. É o pulo do gato. É o pulo do gato para você, mas caminhar, né, a passos largos. Veja só. O predicado nominal é aquele, veja que eu vou lhe dizer, que traz consigo o verbo de ligação. E o predicado verbal é aquele que não traz o verbo de ligação. Pronto. Xandão, então você quer dizer o seguinte, diga-me, se eu vir que o verbo é transitivo direto, que o verbo é transitivo direto e indireto, que o verbo é intransitivo, transitivo acho que falei indireto, não sendo de ligação, eu classifico como predicado verbal, pronto, é só isso. Quem é que disse que é difícil? Estão querendo complicar, então não, é para variar querendo valorizar a peça para cobrar mais caro. Não, é só isso mesmo. Agora, há uma especificidade a que nós vamos chegar. Então, segura, peão. Repare, vamos de novo. Veja aqui no primeiro caso, fazendo análise sintática, eu vou mudar a cor da canetinha para não embolar, para eu também não ter que apagar. Olha só, João comprou o livro. Pergunto, o que João comprou? João comprou o quê? O livro. O livro, lembra? É o complemento do verbo comprar, não introduzido por preposição. Vou colocar aqui OD. Você tem de começar a se acostumar com isso. OD. OD, objeto direto. Se se trata de objeto direto, o verbo comprar é transitivo direto, VTD. Ah, Xande, mas escreve tudinho aí. Escreve tudinho aí, já dá verbo, transitivo direto. Não, quem vai escrever é você em casa. Vê, para o vídeo. Parou? Aqui, eu vou parar o vídeo.
Congela o vídeo, aí você coloca. Verbo transitivo direto aqui tem que ter uma dinâmica, meu aluno. Senão, pô, daqui a pouco você tá batendo cabeça aí que nem um desgraçado. Não, então você vai colocar, tá? Então embaixo. João necessita do livro. Ele necessita de. Se necessita de, preposição tem de haver objeto indireto, OI. Lembrando, isso é tudo revisão. Verbo transitivo que pede complemento obrigatoriamente preposicionado. Verbo transitivo indireto. Tá entendendo o porquê de você ter assistido primeiro a aula de transitividade e predicação verbal? Se eu lá atrás, quando eu apresentei o sujeito, expusesse o predicado, a dificuldade seria muito grande. Então agora você já tem embasamento teórico para ver que não tem nada demais. Tá bom? Continuando. Repare, João deu o livro ao aluno, lembra? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o livro aqui é o complemento verbal não preposicionado, chamado de OD, e ao aluno é o complemento verbal preposicionado, chamado de OI. Então, se aqui apareceram os dois objetos, o direto e o indireto, não há dúvida de que verbo transitivo direto e indireto ele tem de ser. Tudo bem? Michuruca, tá? Michuruca, nada demais. Então aqui eu vou colocar, repare, verbo transitivo direto e indireto. Vá, por favor, aos pouquinhos se acostumando com as nomenclaturas. Agora, meu aluno, deixe-me parar aqui e realizar com você a classificação. Repetindo, se o verbo for de ligação, predicado nominal. Xandão, e se não for verbal? Mole. Então, veja, no primeiro exemplo, o verbo é transitivo direto, o predicado é verbal. No segundo exemplo, o verbo é transitivo indireto, o predicado é verbal. No exemplo em que o verbo é transitivo direto e indireto, o predicado é verbal. Michuruca como tem de ser, mas Xandão repete para eu entender. E se for o verbo de ligação, vai ser nominal. Tá entendendo por que isso cai pouquíssimo em prova? Pouquíssimo. Jane, mas a possibilidade de eu ver uma classificação de predicado na minha prova de 1 a 10. 1. Então, Xandão, por que você está me apresentando isso? Estou gastando energia à toa? Não, mas aí você tem que ter a noção. Até porque isso vai me ajudar na massificação dessa tal transitividade verbal, predicação. Neste momento não, que é a apresentação teórica. Mas quando virmos, principalmente, a massificação por meio de exercícios de fixação, isso vai ser extremamente importante. Tá bom? Então não fique preocupado não. Agora, para ficar bonito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este exemplo aqui e vou colocar na minha folhinha, que é o PPT, uma folhinha à parte. Então, olha só, vou mudar aqui. Vou repetir. João, dois exemplos, ó. João chegou. E agora aqui embaixo, vou repetir. João chegou ansioso. Não se esqueça de que ansioso é um estado de João. Não dá mole, não. Aí repare só. Para você lembrar, se o verbo for transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo, o predicado verbal será. Ok? Completando. Vou colocar agora a canetinha. Vou começar a tirar essa ondinha, hein? João chegou
Se ele chegou mensagem completa, como você já viu, você viu comigo. Num bate-papo entre você e mim, eu falo assim, fique tranquilo, tá nervoso à toa, João chegou, rapaz, tá aí, daqui a pouco vai começar a trabalhar. Não, daqui a pouco começa a aula de João, direito administrativo, coisa desse tipo assim. Então, num bate-papo entre você e mim, quando eu falo para você, relaxa, João chegou, você entendeu. Então, se essa ideia é completa, trazida pelo verbo chegar, intransitivo ele será. Ele não pede um complemento verbal para que a ideia seja plena. Então, isso, tenho certeza de que posso ficar tranquilo quanto a isso. Quanto a isso, por quê? Porque você está treinando e está ficando cada vez mais bem preparado, mais bem preparada. Legal? Então tá. Xande, e se o verbo é intransitivo, lembrando que neste caso, retirando o sujeito, o que é o predicado? É o resto da oração. Então, neste caso, quando o verbo é intransitivo, o predicado também vai ser classificado como verbal perfeito. Está no caminho certo para chegar onde você quer chegar. Agora, há uma especificidade. E para variar, essa especificidade, ela pode ainda ser mais especificidade a que você, neste momento, não tem de chegar. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Acredite no processo. Eu estou aqui preparando você como um técnico, e você é meu atleta, e você tem de acreditar no processo. Se você não acreditar, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. Então, veja só. Repare, cuidado com, num primeiro momento, um detalhe. Qual é? É este aqui, ó. Olha só. Vou perguntar a segunda aqui oração, perguntar o verbo para chegar ao sujeito. Quem chegou ansioso, hein? Foi João. Então, aqui está o sujeito desta oração. Como você está vendo neste momento comigo, o resto da oração a gente classifica predicado. Xandão, isso aí já está claro para mim. Ok, continuando então. Repare que o verbo chegar continua sendo o mesmo pelo qual nós passamos, passando uma mensagem completa. Verbo intransitivo. Agora, a especificidade a que você vai se prender neste momento é o seguinte: atrasado continua sendo o mesmo predicativo que na oração João está... Eu não é atrasado. Não, deixa. Vamos ler de novo, Xandão. Ansioso. Vamos voltar. Então, ansioso é o mesmo estado da oração pela qual passamos. João está ansioso. Então, a classificação sintática de ansioso, que representa um estado de João, a classificação continua sendo a mesma, predicativo. E agora, Xandão, eu achei que o predicativo só apareceria quando o verbo fosse de ligação. Não. Entenda. Quando o verbo for de ligação, obrigatoriamente virá um predicativo. Mas repare, o predicativo, ele pode vir, mesmo que o verbo não seja de ligação. Ixi, Xandão, agora fiquei preocupado, lógico. Lembra? Se eu pudesse, eu nem colocaria isso para você neste momento, mas eu tenho de pegar pelo menos o mínimo. O mínimo. Eu quero o mínimo neste momento, sem entrar em outras especificidades neste momento. Não, então, quando isso ocorrer, um verbo que não seja de ligação, não seja, olhe, mais um predicativo, isso vai gerar qual classificação do predicado?
Não pode ser só verbal, pelo verbo ser intransitivo. Não pode ser só nominal, pela presença do predicativo. Então, ele será classificado como predicado verbo nominal. Completou. Então, agora, revisão você vai fazer. Quando o verbo for de ligação, ser, estar, ficar, permanecer, parecer, calma. Você já tem a classificação do predicado. Predicado nominal. Se o verbo não for de ligação, transitivo, direto, transitivo, indireto, intransitivo, transitivo, direto e indireto, o predicado será verbal. Agora, se você vir que existe um predicativo e aos poucos essa análise você vai fazendo sozinho, sozinha. Por enquanto você tem de fazer comigo mesmo. Não dá para ser diferente. Veja só, quando você vir que na oração existe um predicativo e o verbo não é de ligação, seja ele transitivo ou intransitivo, o predicado vai ser o verbo nominal. Então, tenho de treinar isso pra caramba? Classificar o predicado? Não. Não. Tem não. O que é isso, Jean? Tá maluco? Tá velho? Tá maluco? Tem não. Veja só. O que você tem de treinar pra caramba é a predicação verbal, é a análise sintática para descobrir com clareza a presença do predicativo. E você acha que você vai fazer isso tudo agora, neste momento? Não, é um processo. Então, o que eu quero não é que você se cobre já, meu Deus, mas e se eu não vir o predicativo dentro daquela oração e o verbo ali é transitivo e eu demole, pego um predicativo, analiso como objeto direto? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Até porque eu não posso aqui ficar falando um montão de conversa fiada. Ah, não, você não pode errar porque o objeto direto tem como núcleo um substantivo. O predicativo tem como núcleo um adjetivo. Vai servir para porcaria nenhuma. Não serve para nada. Então, neste momento, a gente vai errar mesmo. Aqui a gente está para ver a teoria. E aí, aos pouquinhos, na plataforma de Xandão, você vai fazendo aí sim o processo perfeito. Os exercícios de fixação, depois os exercícios de prova, para você bater no peito e ter a certeza e vai dizer: eu estou preparado. Eu estou preparada. Senão, eu exponho toda a teoria aqui, você vai acompanhar o que eu estou expondo, mas preparado, preparada, você não está. Pode acreditar. É só isso que tem de pegar neste momento. Tá bom? Vocativo, predicado, predicativo, seu primeiro contato. Vá se acostumando. Isso é interpretação textual. Se é o seu primeiro contato, aqui eu posso chegar a um pressuposto obrigatório. Se é o primeiro, no mínimo, mais um haverá. Esse é o primeiro. Então, repare, seu primeiro contato, olhe comigo, com este cara aqui, ó, com o tal do aposto. Xandão, eu sei que esse tal de aposto, ele tem várias classificações. Aposto explicativo, aposto resumitivo, aposto distributivo, aposto enumerativo, tem especificativo. Meu Deus do céu, Xandão. Não mostra isso tudo logo não. Não sou maluco. Não sou maluco.
Até porque eu acabo desconstruindo ao pé da letra o que eu quero que você pegue. O que é um aposto? O aposto tem como essência ser um elemento esclarecedor. Então, a essência do aposto é esclarecer. Então, quando ele resume, quando ele especifica, quando ele enumera, quando ele distribui, ele não está ao pé da letra dentro da sua essência. Mas são classificações no exercício de fixação no futuro, classificações pelas quais você vai ter de passar. Não é agora. Agora, na teoria, você só tem de entender qual é o papel principal a que tem de me prender do aposto. Esclarecer, em princípio, um termo anterior. Pronto. A partir daqui, você vai continuar o processo teórico, pode acreditar, e no momento oportuno, azado com Z, gosto dessa palavra, impressionante, porque eu decorei, né? Azado com Z, você vai continuar o que você está começando aqui. Esse é o seu primeiro contato. Então, aposto, repare, é um elemento esclarecedor. Isto aqui você tem de registrar, tem de colocar no papel. É a essência do aposto. Ele esclarece, ele explica. Então, num exemplo como este, repare, Machado de Assis, ícone da nossa literatura. Ficou apertada, né? Morava no... Vou fazer bagunça aqui, não fique triste não, tá? No RJ, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro do Cosme Velho. Então, repare o seguinte. Como eu lhe disse, o aposto, ele tem esse papel, esclarecer, explicar, deixar mais clara uma ideia. Repare só, de repente, para um desavisado qualquer, no momento em que eu escrevo a Machado de Assis morava, sempre morava no Rio de Janeiro, ele de repente ficaria com uma dúvida. Ele pediria um esclarecimento. Quem é esse talzinho? Quem é esse talzinho de Machado de Assis, rapaz? Machado de Assis? Aí eu vou esclarecer. Não sabe não, meu filho? É para você ver como é que está o ensino neste país, né? Principalmente não por um problema dos professores, mas um problema estrutural. Machado de Assis, meu filho, é só o maior ícone da nossa literatura, é o maior representante da nossa literatura. Então, quando eu coloco o maior representante, ícone da nossa literatura, eu estou aqui esclarecendo, eu estou explicando quem é Machado de Assis. E este, quando eu falo termo, não confunda com palavra. Um termo até pode ser representado por apenas uma palavra, mas um termo também pode ser um conjunto de palavras com o mesmo papel. Aí esse papel a gente chama de termo. Neste caso, qual é o papel representado por essas palavras? Ícone da nossa literatura é um papel apositivo, ou seja, o papel de um aposto. E repete, por que ele é um aposto? Porque ele esclarece, ele explica o termo anterior. Vou olhar para você não se perder.
Repito, cuidado com o detalhe. Qual é o detalhe? Olhe bem, preste atenção. Deixe-me aqui só não dar mole não. O aposto, neste caso, pelo qual a gente passou, é o tal do aposto explicativo. Segure, por favor, a ansiedade e não entre neste momento em classificação do aposto. Mas, Xandão, pode falar. Você entrou na classificação do predicado? Sim. Você já tinha subsídio para isso. Você já tinha visto comigo a transitividade, a predicação verbal. Mas neste momento seria loucura minha, seria um erro didático expor o aposto explicativo, resumitivo, especificativo, distributivo, enumerativo para você. Mas, Xandão, eu gosto de tudo agora. Sou ansioso, não é mais do que eu. Não é mais do que eu. Então você vai acreditar no processo. Você está aqui na plataforma do Xandão, não é por acaso não. Você acreditou num... Tropa do Xandão.